Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? A primeira live do ano, né? Então, feliz ano novo para todos vocês. De um ano de muitas bênçãos, de muitas conquistas, muitas realizações, alegria. É isso que a gente pede, né? Paz, muita paz também. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai curtindo a musiquinha. Nem sei se dá pra ouvir muito bem a música, mas é isso aí, gente. Aê, agora aumentou a música. Gente, essa live vai ser muito produtiva, porque é uma convidada especial. Todos os meus convidados são especiais, né? Mas eu nunca tinha feito uma live com uma doutora, uma médica oftalmologista. E ela vai trazer muitas informações interessantes para nós que temos baixa visão, né? Muitas informações pra gente levar para o nosso dia a dia, para nossa vida. Então, aproveitem tirar todas as dúvidas aqui, tá? É isso aí, vamos esperar ela entrar. Cadê você, Adele? Vamos esperar, né? Vamos aguardar. Muitas pessoas me perguntam o que é baixa visão, como que eu faço para viver no meu dia a dia com baixa visão, quais os recursos que eu uso para melhorar a minha acessibilidade, como que foi meu diagnóstico. Eu postei lá também sobre o meu diagnóstico. Foi meio ruinzinho o meu diagnóstico pra minha mãe, coitada, né, querida da mãe. Mãe sempre, né, com o coração na mão. E ela ouviu tudo aquilo do doutor. Então, ó, eu vi que ela entrou aqui. E hoje a doutora vai falar pra nós também sobre o diagnóstico, como dar esse diagnóstico, que eu sei que é difícil também pros médicos e pra família, enfim, ela vai esclarecer tudo isso pra nós. Então sejam bem-vindos, vocês que estão entrando, e agora eu vou chamar a doutora aqui. Olá! Boa noite, Pri. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo, que bom que você está aqui conosco hoje, estou muito feliz. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conhecer você. E agradeço o Instagram por aproximar pessoas assim que ajudam uns aos outros, né? A, Com certeza. é, Doutora, se apresenta um pouquinho para nós, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou a Adele Marques, eu sou oftalmologista, formada pela Santa Casa. Já tenho 12 anos de formada, acho que até mais. E fiz oftalmologia lá, me encantei pelo estrabismo, pela oftalmopediatria, então fiz o fellow, né, a gente chama de fellowship, que é um curso de especialização em estrabismo. Depois fiz um ano de neurooftalmologia na Unifesp e agora estou na genética ocular, lá com a doutora Simone Finzi, no Hospital das Clínicas. E sempre foi esse meu interesse aí de ajudar nesse diagnóstico precoce, né, em apoiar essas famílias. Sim, sim. Doutora, então esclarece para nós, porque às vezes nem nós com deficiência sabemos muito bem o que é baixa visão. Então, muitas pessoas perguntam, né? Mas como assim? Você enxerga e não enxerga? Como que você consegue subir as escadas, mas não consegue descer? Então, o que é baixa visão, né, no ponto de vista médico? Como que você explica para nós? É super importante, né, saber essa diferença, e a gente vê que mesmo quando eu coloquei uma enquete, muito pouca gente sabe, né, o que é. Muita gente fala o termo cegueira e coloca tudo no mesmo balaio, e não é, né, não é bem assim.
Então, assim, de acordo com o CID, né, que é a classificação estatística de doenças, o CID-10, a baixa visão corresponde a uma pessoa que enxerga um valor de acuidade visual menor do que 0,3, no melhor olho. Então, a gente mede a acuidade visual separando, né, um olho de cada vez. Então, imagina que essa pessoa, no melhor olho, enxerga somente 0,3. O que seria isso? Então, eu trouxe até aqui uma tabelinha daquelas que a gente pouco usa, né, que agora a gente usa mais a digital, uma telinha, mas aqui dá para entender. Então, assim, a acuidade visual, a gente mede, tem mais de um tipo de tabela, né, para medir, mas esse número, eu pus até aqui do outro lado, então imagina que essa letra grande, né, nessa tabela mais conhecida, que é a tabela de Snellen, corresponde a uma letra de tamanho 200 a 20 pés. O que é esse 20 em cima? Tá ao contrário aqui, né? Esse 20 em cima quer dizer 20, a distância. 20 pés é mais ou menos 6 metros. Então, deixa eu só ligar o ar aqui que vai fazer barulho. Tá. Então tem duas formas de medir, né? Esse 20, 200 seria a pessoa que enxerga essa letra maior a 6 metros. Ou também chamado 0,1. Então, a tabela tem duas formas, ou a fracionada ou a decimal. Então, o que seria o 0,3? O 0,3 é a pessoa que enxerga esse tamanho de letra a 6 metros. Então, a visão subnormal ela enxerga daqui ou menos, né? Entendi. Daqui para cá já entra numa faixa de normalidade, já não é considerado visão subnormal ou baixa visão. Então, acho que deu para entender. Isso no melhor olho. Então, imagina que um olho enxerga essa linha, o outro enxerga só a grande. E além da acuidade visual, a gente tem que lembrar que não é só isso que define a baixa visão, é o campo visual também. Nossa, uma furadeira aqui no vizinho agora, começou obra aqui. É só a gente fazer live que o barulho vem, né? Resolve fazer reforma no prédio. Então, se o campo visual do indivíduo é menor do que 20 graus, também é considerado baixa visão. Então, vamos voltar aqui. Imagina que ela enxerga até aqui, 20, 20. Opa, então ela enxerga perfeito, não tem baixa visão. Não. Como que é o campo visual dessa pessoa? Não, ela é bem restrito, é tubular. Menor do que 20 graus. Ah, então ela tem baixa visão. É um outro tipo de deficiência, não é a deficiência central, mas a deficiência de campo. Então ela vai ter uma dificuldade maior para locomoção, para andar de bicicleta, para descer uma escada. Então, você está subindo a escada, o seu olhar está enxergando a escada, né? Na altura da escada, mas na hora de descer, você não vê os degraus, né? Nisso, eu digo, eu tô falando da Pri, porque ela tem, pode falar, né? Tem a retinose pigmentar, depois ela vai contar um pouquinho aqui pra gente, que acho que tem gente que não a conhece. Então, existem essas variáveis dentro do mundo da visão subnormal, né? Não é todo mundo igual na sua deficiência. Doutora, você pode falar algumas deficiências visuais que existem? Tem a retinose pigmentar, Stargardt, que mais aí? Eu até anotei aqui pra gente fazer mais ou menos um... Então, assim, como pode ocorrer esse comprometimento da visão? Pode ocorrer de forma pré-natal, quer dizer, antes do nascimento. Então, infecções congênitas. A minha irmã estava aí, ela é obstetra. Ela... É bom lembrar aí para as pacientezinhas dela. Então, infecções pré-natais como sífilis, herpes, rubéola, toxoplasmose. Então, toda infecção, de acordo com o período da gestação que essa mãe se infectar, pode ser transmitida para o bebê, né, e causar alterações na formação do globo ocular, cicatrizes.
às vezes bem graves, né? Então, essa é uma das Sim. formas em que a criança pode nascer com baixa visão ou até mesmo uma cegueira. A gente não comentou de cegueira, né? Mas, É. então, outra forma pré-natal seriam síndromes, né? A síndrome de Usher. Então, ela já está com uma determinação, né, genética para aquela célula da retina não funcionar bem. Não, aquele Uhum. fotorreceptor, então as células da retina a gente chama de fotorreceptores, que recebem a luz. Então, eles não funcionam bem, então a visão não vai ser definida, não vai ser bem delimitada, não vai ser um 4K da TV né? A gente brinca assim, Sim. das Aham. TVs Tem mais isso. modernas. Traumas, né? Com certeza a minha não é 4K, não. Então, a deficiência visual também pode ser de causa perinatal, que são as anóxias perinatais, né? Aquele famoso faltou oxigênio na hora de nascer, alguma hipoxemia, falta de oxigênio na hora do nascimento. Uhum. Prematuridade também, é uma causa importante. Agora menos, né? Antigamente era mais, tinha um menor acompanhamento, agora tem um certo acompanhamento mais, pelo menos nas grandes cidades, né, mais próximos dessas crianças. Sim, sim. E as causas pós-natais, que aí pode ser um traumatismo crânioencefálico, uma criança que, né, sofre uma queda de uma laje, infecções, meningite, encefalite, e até um Uma diabetes, série de coisas. diabetes infantil, mas é raro acontecer essa baixa de visão na Sim. infância. Uhum. Uhum. Tá. Então, vamos supor, né? A pessoa foi no teu consultório reclamando que não tá enxergando muito bem, fez um monte de exames. Aí você olhou, putz, essa paciente ou o filho, enfim, essa criancinha tá com deficiência visual. Como que é para os médicos, né? Como que é para você dar essa notícia? Como que é o diagnóstico daí? Como que você faz? Então, realmente é bem difícil, né? Porque às vezes elas já chegam com alguns sinais muito nítidos, né? A gente vê aquele bebê que não tá fixando nada, que tá com o olhar perdido, que a gente fala, não, isso não é normal dessa idade, né? Então, um tema para outra live aí é o desenvolvimento da visão, que a partir dos 2 meses o bebê já fixa o olhar na mãe, tá aqui amamentando, ela já consegue ver esse olhar paradinho, né? Já, Hum, já paradinho, fixando olho no olho, né? Então, entendi. o nistagmo, que é aquele tremorzinho também, às vezes é um indício de que essa visão pode não estar adequada, não estar 100%. Mas cuidado, nem sempre o nistagmo vem acompanhado de baixa visão, de visão subnormal. Falando que pode ser um sinal e que às vezes é um choque pra gente, a gente já levanta uma luzinha vermelha, já fica mais cauteloso aí no que Mais atento. falar. E aí a gente vai nessa anamnese, nessa observação, logo que a criança chega, já sentindo, né, isso. E aí a gente tem aquele próximo passo do exame oftalmológico que pinga o colírio para dilatar. E aí nessa espera você já vai Sim, pensando, e agora? O que que eu vou ver nessa retina? E agora? Como eu vou falar para esses pais? Então realmente é um momento de angústia, de ansiedade para a gente também. Então, assim, eu sinto sim. que muitos profissionais, né, às vezes por medo de falar, por não saber como falar e não saber como receber, né, esses pais que Uhum. vão estar também num processo aí de, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? E às vezes vão chorar no consultório, às vezes eles querem, acho que reduzir o tempo e talvez encaminhar ou entendeu? Pelo que eu vejo de pacientes, eu vejo que às vezes essa dificuldade no falar o diagnóstico faz com que eles atrasem o diagnóstico, porque acaba empurrando para Sim. outro, empurrando, e ele vai um, vai o outro, e não é óculos, aí também não sabe o que é, e também acaba não procurando
ou indicando alguém, né, para ajudar nesse diagnóstico, porque nem sempre é fácil. Tem muitas doenças, Sim, como, né, até na retinose, algumas retinoses, o globo ocular é perfeito ali na lâmpada de fenda, né, no aparelhinho, a córnea é perfeito, o cristalino é perfeito, põe o grau, não melhora. A retina, às vezes, no início, não tem os sinais, assim, muito evidentes no mapeamento de retina. Então, uhum, é um pouquinho mais complicado esse diagnóstico. Vai precisar de um outro exame, às vezes um exame caro, às vezes é um exame que não tem todo o serviço. Então, é sofrido para esse processo diagnóstico para a família como um sim, todo. sim. E eu vejo também que alguns médicos, né, não são todos, mas ficam muito preocupados em dar o diagnóstico, porque se colocam até mesmo no lugar do paciente, se colocam no lugar daquela família, e eles se imaginam naquela situação e ficam, né, preocupados e não sabem como dar esse diagnóstico e acabam sendo um pouco mais agressivos, né? Talvez pode ser por esse motivo que alguns médicos não sabem dar esse diagnóstico, mas também pode ser porque os médicos são grosseiros mesmo, né? Inclusive, eu tenho a minha história, né? Até compartilhei com a doutora quando a gente estava combinando a live sobre como foi o meu diagnóstico. Conta E eu pra falei gente. para ela, que todos os médicos sejam como você, né? Olha, amiga, calma. Obrigada. Sim. Que, ó, doutores, vocês se inspirem na doutora Adélia aqui, por favor. Ah, então, eu tinha 7 anos, vou contar um pouquinho, né, da minha história, como foi o diagnóstico. Então, eu tinha 7 anos, uma criança não entende, né, não entende nada que está acontecendo ali. Eu morava com os meus avós e minha avó ficava comigo a maior parte do tempo, então ela notava que para enxergar na televisão eu fazia assim, né? Os olhos ficava tentando enxergar no escuro, eu ficava perdida, enfim. Daí me levaram no médico, fizeram um monte de exame e cada médico falava uma coisa assim para minha mãe, né? Olha, cuidado na adolescência, que ela vai bater porta, ela pode ir para as drogas, ela vai ficar agressiva. Gente, minha mãe ficou assim, ouvindo tudo aquilo, daí depois meus pais queriam ter outro filho, daí os médicos falavam, não, vocês não podem ter, porque vai nascer, corre sérios riscos de nascer com a deficiência. E os meus pais falaram assim, não, se a gente tem a Pri com deficiência, não tem nada a ver ter outro filho com deficiência, queria um, queria dois, né? Então, a minha irmã, né, não nasceu sem deficiência, e daí, quando a minha mãe ouviu aquilo tudo, né, que eu ia ser agressiva, que eu ia dar drogas e tudo mais, e que eu ia ficar totalmente cega, a mãe sim ficou preocupada, ela ficou bem, bem preocupada mesmo, ficou triste, mas depois ela respirou fundo e disse, não, né, agressividade não tem nada a ver com isso, drogas não tem nada a ver com isso, vou dar todo o meu amor, e ela não ficou com aquilo na cabeça, sabe? Ela ficou preocupada no início, sim, porque ninguém gosta de ouvir isso. Mas depois, com o passar do tempo, né, ela sempre foi uma mulher muito religiosa, que reza bastante. Então, ela entregou para Deus e falou: não, eu não vejo a minha filha assim, né? E hoje eu não uso drogas, gente. Hoje ela tá aí, Hoje a gente não. formada e ajudando a tanta gente, né? Olha que beleza. Sim, então eu acredito que é difícil para os médicos, que é difícil para a família ouvir isso. E até falei aqui outras vezes, né? Tem um vídeo meu no YouTube que eu falo que quando a gente recebe um diagnóstico, é, todo mundo, a família, os familiares mais próximos, né? Inclusive o próprio paciente passa pelo processo de luto, né, doutora? Porque a perda da visão é uma perda. Então passa pelas fases do luto, a tristeza, a raiva, a A negociação, negociação. até chegar a Na tristeza, aceitação. até chegar na aceitação, é. Então tem que ter paciência, que no início pode ser o fim do mundo. Pode ser se ver sem chão, mas depois é possível sim conviver com a baixa visão. Ah, que linda. Então, e com certeza já passei por essa situação e já chorei junto com mãe.
porque a gente é mãe também, né? A gente é mãe, a gente sabe que não é fácil esse tipo de notícia, e eu acho que o nosso papel é dar o suporte, é falar, não, vamos. Acho que deu uma travadinha. Ah, voltou. O nosso papel é Sim. dar esse suporte, né? E tentar ligar a, a criança e a família a profissionais que vão ajudar, né? Seja na terapia ocupacional, seja na fisioterapia, na estimulação precoce, né? E, e o quanto antes, né? Porque, por exemplo, hoje eu até estava vendo um vídeo sobre o Usher, né? A síndrome de Usher, ela cursa com baixa visão e surdez, né? Progressivas. Uhum. Então, a comunicação, a mobilidade, se não for estimulada precocemente, fica muito difícil depois que essa criança evoluir, né? Vamos lá, Uhum. imagina aprender Libras, né? E então é bem complicado. Ele vai ter que usar o tato. Então, quanto É. mais precoce o diagnóstico, melhor. Uhum. Eu já vi pessoas surdas e cegas que colocam a mão assim na garganta da pessoa, né? Para Para conseguir ouvir. entender o que ela está falando. Nossa, eu não consigo imaginar como ela consegue, né? Então, o tato é super, ultra, mega desenvolvido. Então, às vezes a gente não tem os olhos, não tem a audição, mas a gente desenvolve outras coisas e assim a gente vai conseguindo se relacionar, viver dia após dia, né? Sabe que eu, antes de fazer o oftalmo, eu acho que eu estava na medicina, eu fiquei amiga de uma professora de dança, uma amiga minha. Eu adoro dança, né? E ela dava aula num lugar que era para múltiplas deficiências. E aí eu fui ajudar. Gente, eles colocam a caixa de som voltada para o solo e o surdo cego sente a vibração da música através do chão, através dos pés. Assim, então, para, né, e para ajudar nessa consciência corporal, né? Tudo quanto é criança, é mais Legal. fácil. Quanto mais cedo, melhor, né? Estimular esses outros Os outros sentidos, né? sentidos. Doutora, uma dúvida. Qual profissional que faz, talvez o pessoal tenha essa dúvida, que realiza essa estimulação, né, visual nas crianças? Ah, Profissional que qual faz, como profissional? procurar? Então, É. normalmente são fisioterapeutas especializados nessa área, que Ah, faz a entendi. estimulação visual, né? Por quê? Porque o Uhum. desenvolvimento da visão, ele está muito relacionado ao desenvolvimento motor global sensorial, né? Então, ele vai ajudar, por Uhum. exemplo, aquela criança que tem uma baixa visão, tá ouvindo um barulho aqui, né? Ela vai ajudar que ela olhe para aquilo que está fazendo, direcionar. Tem muito mais coisa, né? Do que isso que eu falei, assim, bem grosseiramente. Sim, mas deu para entender. Uhum. Mas ele vai Entendi, ó. Então estimular como um todo. Uhum. Não é E é claro que um simplesmente, adulto não é simplesmente luzinhas, claro, vai trabalhar com a visão também, mas com o corporal também. todo, né? É claro, seria melhor fazer isso na infância, né? Quanto menor, melhor a Mas pessoa vai nem sempre desenvolvendo a essa baixa de visão. visão vem na infância, né? É isso que eu ia dizer. Um adulto pode também, com certeza, né, procurar um fisioterapeuta para fazer estimulação, né? A estimulação não seria, ó, na criança a gente fala do estímulo para um desenvolvimento. No adulto já desenvolveu, né? Na verdade é para uma reabilitação, para como esses grupos, né? Aqui em São Paulo tem o Lara Mara, o Dorina Sim, Novil, então é mais para um aprendizado, um ganho de como se movimentar, como fazer suas atividades em casa, né? Então é uma legal. reabilitação, acho que muda um pouquinho só o termo. Ótimo. E Uhum. agora, Eu fiz, pode né, falar. agora falando em diagnóstico ainda um pouquinho, né, o que chegou de Uhum. novo aí recente são os painéis, né, de doenças genéticas populares. Então, é válido também, bastante válido, tentar, é uma doença genética, mas qual? Tentar
identificar qual é o gene, porque no mundo todo estão se fazendo trabalhos para a terapia gênica. Claro, são caros ainda, tem um ou outro, mas né, Uhum. são luzes surgindo aí no mundo, né, no futuro promissor na genética. Doutora, agora que você tocou nesse assunto, tem uma seguidora minha, acho que ela ouvindo, até vi a fotinho dela por aí. Ela perguntou qual a importância de fazer o mapeamento genético. Por que fazer o mapeamento genético? Ah, então, é por isso que porque mesmo a retinose pigmentar, existem vários genes que causam a retinose pigmentar. Então, se você souber exatamente qual que é o seu gene mutado, o seu gene com defeito, futuramente, quando tiver algum trabalho envolvendo terapia gênica, né, você já, opa, acho que eu sou candidata, né? Então, é para ter esse passo à frente. Né? E, graças a Deus, Uhum. estão cada vez mais acessíveis. Não acessíveis, eu digo, né, mais baratos, né? Existem mais possibilidades, né? Não todo o Brasil, né? Estou aqui em São Paulo. Mas, Uhum. mas tem muito Eu lugar fiz também no que meu. envia o teste genético e o teste, né, de coleta, ou por SUAB, que é o raspadinho na bochecha, né, por dentro. E aí a pessoa Aham. manda pelo correio essa amostra. É isso que eu ia perguntar, é isso. Quando eu fiz em 2015, eu acho que foi. Aí eu fui aí para São Paulo e coletei o sangue, né? Eu tinha que Ah, estar pode de ser no forma sangue também. presencial. Isso, mas hoje eu fiquei sabendo, né, que pode ser feito assim como você falou, né? A distância. Agora estamos Uhum. modernizando. Ó, deixa eu ler aqui Glória a Deus. um seguidor. Leia aí. Bruna. Meu diagnóstico foi muito retardado. Descobri a visão subnormal com 22 anos. Hoje tenho 30. Poderia ter passado menos perrengue. Não entendi porque não conseguia enxergar mesmo com os óculos. Causa uma frustração, né? E aí, o que é difícil também, eu acho que é não sei se é preconceito, mas a dificuldade do outro olhar para você que não tem visivelmente nenhuma alteração externa e falar, não, como você não enxerga, né? Então, isso deve ser como? Como, Como assim? como assim você precisa dessa muleta, né? Ah, não é a muleta. Uhum. Pode falar dessa A parte. bengala. É a bengala. Doutora, já que estamos aí interagindo com o povo, outra dúvida que surgiu no meu Instagram foi a questão da pílula o anticoncepcional. Se piora a visão. Então, não tem nada em relação à retinose, né? Em relação às retinopatias hereditárias, distrofias, né? Acho que ela perguntou. Uhum. Então, procurei, não Sim. encontrei nada relacionado a isso. Encontrei um trabalho iraniano em animais, falando até de uma certa proteção com a mini pílula de desogestrel, mas não, não é nada confirmado. E não tem Comprovado. nenhuma relação comprovada. Uhum. Sim. Agora eu parei de tomar, mas eu estava tomando um anticoncepcional e, né, o meu depoimento aqui como baixa visão, e no meu caso não piorou, não senti a visão embaçar, não aconteceu nada, né? Então talvez se piorou a visão, teria que ver se tem outros fatores aí envolvidos, Ah, né? Porque sim. conforme a doutora falou, não tem nada comprovado que a pílula prejudique os olhos, né? Isso. Ah, Uhum. tem outra que escreveu aqui, ó. Minha filha, Samandã. Minha filha foi prematura, mas descobri aos 4 anos de idade que a causa não foi essa. O exame genético mostrou uma mutação. Aí depois foi investigar, né? Uhum. Tem que investigar bastante, né, doutora, acredito eu, para dar um diagnóstico final, né? E em relação ao aconselhamento genético, lembra que você contou pra gente, né? O que o médico falou para os seus pais sobre filhos futuros? Para isso também é muito importante saber o gene, porque, por exemplo, existem doenças relacionadas
ao cromossomo X. Ao cromossomo, então, Uhum. a proporção e a probabilidade de ter os filhos vai depender de onde que é o seu erro genético. Às vezes é uma mutação que não veio dos pais, né? E não Aham. vai ter nenhuma relação com o próximo filho, né? Sim. Quando eu fiz o meu, a doutora falou que os meus filhos não, né, não teriam, não vão ter retinose pigmentar, nenhuma deficiência, mas é bem provável que os meus netos tenham. Então é legal fazer um mapeamento genético também para saber, né, como que vai ser os filhos, os netos, enfim, pra gente já se É, o programar. histórico familiar é importante em qualquer doença, né? Por isso que a gente chega sempre na anamnese e pergunta: tem pressão alta? E seus pais? Tem glaucoma, né? Sempre ajuda até para um diagnóstico precoce dos futuros membros da Com família, certeza. né? Doutora, tem outra pergunta no meus stories que uma seguidora falou assim, para eu ter aqueles recursos de acessibilidade, como a lupa, a régua, enfim, é necessário passar por uma consulta oftalmológica ou não? Então, dentro da oftalmologia existe uma subespecialidade chamada visão subnormal. Então, assim como eu fiz o fellow de estrabismo, né, que foram 3 anos no estrabismo, neurooftalmo, assim como tem um oftalmo especialista em catarata, tem um oftalmo especialista em visão subnormal, que ele está mais ele tem mais conhecimento e muito mais experiência de indicar e de treinar, né, cada indivíduo de forma diferente com os recursos óticos Uhum, adequados àquela doença. Eu estava até conversando outro dia aí com a Priscila, né? De acordo com a doença, por exemplo, se é uma doença que vai acometer o campo visual, não sei se todo mundo estava aqui no começo, que a gente falou que a baixa visão não é somente uma visão ruim, uma visão não normal, deficiente, né, central. Às vezes a pessoa tem uma visão central boa, mas ela tem uma perda de campo. Então, menor que 20 graus de perda já é considerado visão subnormal. Então, dependendo se uhum, a doença causa uma deficiência de campo, você vai adequar um recurso óptico, né? O que são os recursos ópticos? São lupas, telelupas, tem telelupas, né, para crianças, às vezes, para ver alguma coisinha na lousa. Isso você vai indicar e treinar a pessoa de acordo com a doença dela. Então, assim, não pode testar? Ah, não tenho um profissional, vou testar uma lupa, vou comprar, vou procurar? Pode. Mas a forma mais adequada e mais certeira seria passar num especialista, né? uhum. Quando a gente estava conversando sobre essa pergunta, me veio uma história minha. Eu lembrei, né, de uma história minha há muitos anos atrás, quando eu saí do colégio, da escola, fui fazer o Enem, né? Enem e tal. Na escola não tinha grandes dificuldades, porque naquela época eu enxergava um pouco mais. Mas quando eu fiz o Enem, eu tava nervosa, porque eu queria passar, enfim, daí eu pensei, bom, eu vou pegar uma prova, né? Vou pedir uma prova em negrito, com as letras todas em negrito, e ampliada, né? Para garantir que eu vou enxergar, né? E eu não O tinha passado contraste é com nenhum outro profissional. recurso não óptico. O contraste, né? O aumento do contraste, o tamanho das letras. Isso, é um recurso. É um recurso, né? E eu pensei, vou pegar em negrito e ampliada para garantir, para não ficar preocupada com isso. Doutora do céu, a prova veio enorme, enorme. Não cabia no meu campo visual, porque eu tenho a visão central e eu tinha que ler a prova mexendo a cabeça. Nossa senhora! Então, então assim, Coitado. tudo, né? Uma cartolina, assim, então não cabia no meu campo visual. Então, foi um erro meu, porque eu não conhecia, não sabia que recurso funcionava para mim e não funcionava, né? Então, queria pegar os dois recursos para garantir e só me lasquei, né? Nossa, é um exemplo maravilhoso, né? De indicação não muito adequada, né? E, então, o que Sim. a Pri falou foi um recurso não óptico, né?
que é o aumento das letras, né, no caderno, nos cadernos de atividade e tal, e o aumento de contraste, então põe o negrito, então algumas pessoas, para algumas doenças, facilita isso. E os recursos Sim. óticos, aqueles que eu mencionei, né, de lupas de mesa, às vezes até de computação mesmo, para ampliar objetos e textos, né? Uhum. E hoje até mesmo tem vários aplicativos, né, doutora, que ajudam nessa questão da acessibilidade, para reconhecer cores, para ler também. Então, a tecnologia vem aí ao nosso favor. E Nossa, eu digo, né, meu celular é uma parte do meu corpo, porque tudo eu faço nele. Então, a tecnologia ajuda muito. Eu uso, se de repente ajuda aí uma indicação para ler PDFs no meu celular, eu uso o aplicativo que é @voice. Então, é é o que bem legal esse recurso. é o que ele já lê, não é? Oi? Ele tem o áudio, é tipo uma Sim, ele lê. audiodescrição. Isso, ele lê PDFs, documentos em PDF. Ah, Então, eu acompanho com a minha visão, né, ali a apostila e escuto. Então, eu uso a audição e um pouco da visão que ah, eu tenho. Porque eu não sensacional. quero, não sei se é certo, mas eu não quero deixar a minha visão preguiçosa, né? Então, eu acabo lendo, assim, um pouco e ouvindo também o áudio, né, da apostila. Então, é um recurso que eu gosto e que para mim funciona, né? Mas cada pessoa é diferente. Talvez para você funcione ou não, mas vale a pena testar. É. Quer voltar um pouquinho no Eu tô assunto com do calor, tô diagnóstico? suando aqui. Não sei se aparece no vídeo, eu tô com muito calor. Não Como é que aparece, tá aí? não. Tá muito quente, doutora? Tá linda, não aparece nada. Mas quer voltar um pouquinho no assunto do como deveria Sim. ser essa, talvez para você que tem mais experiência aí na sua família e nos seus seguidores, como deveria ser esse diagnóstico, né? Como o médico deveria dar esse diagnóstico? O que vocês não gostaram? Vou contar outra história que também não achei interessante do médico. Ele, uma das últimas vezes que eu fui, e que minha visão tinha diminuído, que eu senti que diminuiu, aí eu fui fazer exames e diminuiu muito. E aí o médico chamou somente a minha mãe no consultório, e eu, 20 e poucos anos, né? Falou assim: olha, a visão da Pri diminuiu e eu acho que nós não devemos contar para ela. E a mãe disse: não, ela é uma mulher adulta, ela precisa saber, ela tem consciência de que ela pode perder a visão, eu vou lá chamar ela. Minha mãe foi lá e me chamou e ele me deu a notícia. Então, esconder também não é legal, né? Por mais que seja muito difícil dar o diagnóstico, no meu ponto de vista, o médico ele precisa ser sincero, falar dos riscos, não é? Por exemplo, retinose pigmentária, olha, com o passar do tempo, pode vir diminuir a sua visão, você pode ficar cego e tal, tudo mais. Mas olha, eu conheço profissionais que podem te ajudar nisso, um fisioterapeuta, sabe? Indicar, dar uma esperança, Dá assim, não luzes, que vai né? ser curado, não Portas. que vai ser curado e tudo mais, mas olha, eu conheço esse profissional que pode te ajudar, um fisioterapeuta, conheço um psicólogo que pode ajudar você no lado emocional, tem uma pessoa que entende de suplementação, de alimentação, entende? Então, dá esse suporte, porque às vezes o médico, puf, te larga a bomba, né? E é claro que E a pessoa nada que o fica médico mais aqui. perdida do que entrou, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ser sincero, falar, não esconder nada, né? Não fazer projeções, né, para o futuro da pessoa, tipo, agressiva, vai usar drogas. Isso, como é que pode saber, né? Não tem como. Fala o que que Ai, tá, gente. fala o que que tá acontecendo naquele momento, né? Olha, retinose pigmentar pode causar isso, 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 isso e aquilo. Mas você pode, né, procurar outros profissionais que podem te dar esse suporte. Então, a pessoa ali sai com uma bomba, claro que sai, mas ela sai, poxa, agora eu vou procurar esses profissionais que ele indicou para me dar esse suporte. Então, acredito que esse seria um caminho interessante, né, para nosso paciente. É, ótimo. E sai, como você disse, sai com uma bomba, vai ter o seu tempo de luto,
porque não é só dando esse leque de opções que ela vai sair e ok, está tudo resolvido, mas ela vai ter Sim. vai ter portas, né, para caminhar e para buscar. Claro, vai ter um tempinho ainda difícil. E eu acho que também se posicionar como estou aqui, né? Vamos juntas, né? Vamos juntas. A gente vai acompanhando e a gente vai estimulando, mostrando, assim, como no seu caso, né? Eu já atendi também criança que teve diagnóstico, acho que tinha 6, 7 anos também, uma menininha. E aí a mãe fica naquilo, e agora? Tenho que mostrar o mundo para ela, né? Uhum. Em quanto tempo, né? Essa ansiedade dos pais também de em quanto tempo, e a gente não sabe dizer exatamente em quanto tempo, como vai ser o futuro, né? Então, Exato, exato. respirar. E a gente não sabe, eu sempre digo, né? A nossa vida, ela é incerta, né? Hoje, uma pessoa que enxerga e caminha e escuta, pode, sei lá, Deus me livre, ser atropelada e ficar na cadeira de rodas, né? Então, a nossa vida, ela é incerta. Então, o meu lema, doutora, é viver um dia de cada vez, sabe? Então, hoje eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Vou enfrentar os desafios que preciso. Amanhã é outro dia. Né? É, Viver dia após dia. Ah, então você não se preocupa em ficar cega. É claro que eu me preocupo, né? Isso me causa uma ansiedade. Mas se eu ficar só com esse pensamento, eu não consigo viver o dia de hoje, né? Então, o dia de amanhã, amanhã eu vejo. Hoje eu faço isso, amanhã é outro dia. Então, eu procuro viver assim para não ficar ansiosa, né? E os pais também. A minha mãe, claro, ela ficou bem nervosa, com certeza. É difícil não ficar, mas ela falou, não, vamos com calma, né? Quando ela entrou em consciência, ela falou, não, vamos com calma. E vários médicos também, doutora, queriam me passar de ano, porque eu não enxergava e que eu disse, não, a deficiência da Pia é na visão, né? Ela é inteligente, ela vai conseguir acompanhar os estudos. Então, é nesse sentido, viver dia após dia. Aliviam bastante a ansiedade. é, acho que para tudo, né? Para tudo. Pra tudo. Eu vi uma pergunta aqui, agora deixa eu ver se eu encontro. Ah, não tinha preparo para diagnósticos difíceis. Isso realmente é uma falha, né? Que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende na oftalmologia, na residência. E aí, como dar esse diagnóstico? Então, é uma falha aí nesse programa de residência da oftalmologia, né? Acho que em todos. Existe tratamento. Existe tratamento para o nervo óptico? Então, o nervo óptico é uma estrutura muito delicada. Então, eu não sei aí qual caso, qual doença, né, em específico a Eliane está comentando, mas é uma estrutura muito delicada. Imagine, são fibras muito fininhas de neurônios, né, de axônios, né, são partes de um neurônio. Então, qualquer lesão ou falta de oxigênio, compressão, né, alguma coisa que está apertando, danifica esses pequenos feixes, né, de axônios. Então, é muito, muito, muito difícil. É como a gente fala, como um AVC, né? Um derrame, uma perda, uma lesão cerebral. Então, você espera uma recuperação, mas é um tecido nervoso se recupera muito lentamente. Não existe, assim, um colírio, uma medicação, é o tempo e às vezes a recuperação é muito pouca, não chega a ser uma cura, né? Não chega, não tem como Sim. dizer aí, como dependendo também da doença. Ai, Silvia, Será a que tem mais Silvinha, perguntas? Silvia, uma amiga minha, ela tá indo também, falou aqui que vai ter que ir, mas que ela adorou. Acho que a oftalmo deveria trabalhar em parceria com outros profissionais para nos dar suporte com o diagnóstico, porque às vezes não estamos preparados. Concordo. A gente tem que fazer relatórios, né, mais específicos. Isso a gente, pelo menos, eu tento fazer, por exemplo, para crianças que vão ter ajuda de um psicopedagogo. Olha, ele não enxerga nesse campo, então você vai pôr essa criança, né, nesse local da sala de aula, não vai colocar do outro, que esse campo visual ela não vai ter ganho.
Então, esse trabalho a gente realmente tem que melhorar essa comunicação, fazer um relatório mais completo para um ajudar o outro e ajudar o paciente. Com certeza. Aqui, escrever aqui. Pri, que lindo, que presente de vida. Ai, agora eu não tô conseguindo ver todas as outras antigas, que estranho. Ah, então assim, ó, se alguém tiver dúvida, coloca agora. Agora manda de novo, por mais que já tenha mandado, manda de novo, aí a doutora lê. Adorei o aplicativo. Perguntaram se é o aplicativo é gratuito. Travou. Ah, Travou um agora pouquinho. voltou. Perguntaram, Pri, Voltou. se o aplicativo que você falou é gratuito. É gratuito. Uhum. @voice. Eu perdi É o o símbolo, diagnóstico. né? Do @voice. @voice. Peraí, Uhum. deixa eu escrever aqui. É VOI, Voice CE. CE. Voice. Uhum. Ah, tá. Aí perguntaram aqui, perdeu o diagnóstico? Ah, o diagnóstico da Priscila, será? É retinose pigmentar. Isso. Retinol. Ah, Minha amiga, companheira de todos os dias. Doutora, eu vou fazer um convite aí pro pessoal, né? Não sei se eu comentei contigo, eu tenho a jornada, a segunda jornada da Independência Visual que vai acontecer. Essa jornada é gratuita, tá? Vai ser aqui no meu Instagram. E é uma jornada porque é 5 dias. Então é do dia 25 ao dia 29 de janeiro. Vou fazer uma série de lives mostrando um passo a passo de como aceitar melhor a deficiência. Então, você que tem deficiência e também para os familiares, é muito importante ver essa live como vencer melhor os desafios de uma forma mais alegre, mais leve, né? Que deficiência visual não é fácil. Se fosse bom, todo mundo ia querer, todo mundo ia pedir, né? Mas não é bom. Então a gente tem que aprender a conviver e vencer os desafios. Então eu vou falar como vencer os desafios diários e também vou ajudar as pessoas a buscar o próprio jeito de serem independentes. Como a gente estava falando aqui na live hoje, o que às vezes um recurso que é bom para mim não é bom para você, um recurso que é bom para, né? Cada pessoa é individual e às vezes a gente começa a se comparar com o outro. Nossa, fulana faz tanta coisa e eu não faço nada. Como assim? Será que tu não faz nada mesmo? Então, vamos descobrir aí o teu potencial. Então, é uma live bem legal. Eu já fiz o ano passado, deu super certo, então eu quero repetir esse ano de novo. Então, se vocês têm interesse, gente, aproveite. É de grátis. E eu encho de conteúdo. Tem apostila, tem exercício, tem atividade, tem teste que eu faço. Eu falo sobre os temperamentos da personalidade humana, como que são os temperamentos com a baixa visão. Gente, é muito legal o conteúdo mesmo. Então, se você tem interesse, clica vai lá na minha bio, né? E tem o link que vai direcionar você para um grupo do WhatsApp. E daí lá eu vou passar mais informações. Então fica aí o convite. Muito legal, adorei. É isso. Será que tem mais pergunta? Acho que não, né? Acho que não. Doutora, quer falar mais alguma coisa para finalizar? Ah, eu acabei de ver uma aqui. Por mais profissionais como Fala aí. você, Adele. Ah, essa. Ai, Verdade. a Ingrid, a gente se conheceu num encontro de pais com crianças com baixa visão. E ela nem é daqui de São Paulo, ela veio de fora, veio viajando e a gente se conheceu, ficou amiga de Instagram também. A gente sempre tá aí trocando figurinha nessa área e ela Legal. na luta com os deficientes. Pelos, né? Legal. Muito obrigada aí pela participação de todos, adorei o convite. Estava um pouquinho ansiosa. Deu tudo certo. Muito obrigada. Teu conteúdo foi ótimo. Deu para abrir vários horizontes, né? Para esse mundo da baixa visão, que é complexo. E você contribui muito com o teu conhecimento, por mais profissionais como você, Adele. E que Obrigada. Deus abençoe muito você na tua profissão. Você é muito importante, os médicos são muito importantes para nós. E que Deus sempre te ilumine e tente
Encha você e a sua família de bênçãos, tá bom? Obrigada. Vocês também. Então tá bom, Adélia. Um beijo, obrigada e vamos conversando, né? Um beijo e adorei. E qualquer coisa, a gente vai deixar gravada, né? Vai estar lá no meu IGTV gravadinha. Isso, tá bom. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, beijo. Vamos cancelar. Como é que cancela? Ó, ainda mandaram aqui, que mulher de luz e ainda transmitindo suas experiências. Ai, que linda. Deus abençoe Ah, vocês. gente, eu não tô conseguindo desligar. Deixa eu chamar o Joe. Amor! Ai, gente, baixa a visão, né? A meia live, ó, a Ingrid é do Acre, gente. Ela veio do Acre para essa reunião. Nossa, legal. Gente, alguém pode me falar onde que eu cancelo aqui? Olha, não sei, mas o papo tá bom e eu também não sei cancelar. Será? Será que não é aquele botãozinho rosa lá em cima, ao vivo? Vou apertar aqui no X. Ah, o Joe veio aqui me socorrer. Amor, me ajuda a desligar a live. Tchau, gente. Tchau.